Desenvolvimento embrionário dos animais. Um dos temas mais intrigantes da biologia, mais bonitos e também mais difíceis. Se você tem dúvida, não sai daí que o professor Marcelo vai te explicar. Fala galera, tudo certinho com vocês? Seja bem-vindo ao canal e vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de embriologia animal, que corresponde ao desenvolvimento embrionário dos animais. Um tema muito legal, muito importante, um dos temas mais difíceis e aquele tema que provavelmente estará no seu Enem, estará no seu vestibular. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aí, vamos tirar todas as suas dúvidas em relação a esse tema muito importante e muito lindo da biologia. Antes, porém, vamos tomar nossa água, né? Ficar hidratado, ficar bonitinho, ficar feliz para você conseguir estudar e fazer aquela prova legal. Eu tomo minha água sempre aqui, ó, nessa caneca linda do Chavante. Saúde. Muito bem, então. Dando aí a caneca. Certo, então, pessoal. Hoje, então, esse tema é muito importante, tá? Um dos temas que tem mais nomenclaturas, um dos temas mais difíceis da biologia e um dos temas mais bonitos também. Saber como que é o desenvolvimento embrionário dos animais, ou seja, como que a espécie, a partir de uma única célula, consegue evoluir e ser as pessoas, os animais que a gente conhece hoje. Esse tema é chamado de embriologia animal ou desenvolvimento embrionário dos animais, tá? Está aqui no quadro, então, a gente colocou embriologia, que corresponde ao desenvolvimento embrionário dos animais. Gente, é um tipo de desenvolvimento que as células, elas se multiplicam numa velocidade muito rápida, né? Um processo de multiplicação celular fantástico, coordenado para formar órgãos, sistemas e tecidos. Muito interessante, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando um bebê humano nasce com cerca de 3 quilos, ele nasce, né? Lá na sua idade lá de sétimo ano de vida, 7 anos, esse bebê vai ter cerca de 30 quilos, ou seja, 10 vezes o aumento, né? Pelo processo de aceleração, crescimento e divisão das células. Ele tem 30 quilos, aumentou 10 vezes seu peso, tá? 10 vezes o volume corporal. Quando nós temos um zigoto, que está aqui no quadro, né, esse zigoto ele pesa cerca de 3 milésimos, né, de grama. Ok? Olha só, 3 milésimos de grama. Então, quando esse zigoto, lá no final da gravidez, né, lá quando estiver perto do parto, né, aos 9 meses, esse bebê ele vai ter cerca de 3 quilos. Olha a quantidade de aumento de volume corporal, cerca de 1 milhão de vezes o volume. Para vocês verem, ter uma ideia de quanto é o crescimento, a aceleração, a divisão celular e as transformações que acontecem dentro do organismo, tá? É fantástico, é muito legal. Ok, gente? Então tá, vamos lá. Vamos para o que interessa, então, vamos falar, né, desse desenvolvimento, ok? Para você entender o desenvolvimento embrionário, você precisa entender alguns conceitos básicos antes, né? Você precisa entender um pouquinho de biologia celular, que a gente fala conceitos relacionados à célula, divisão celular, também, e um pouquinho de reprodução, né? Para a gente entender. Bom, o desenvolvimento embrionário dos animais, a gente pode classificar, se a gente pegar a espécie humana, em 3 fases, né, de desenvolvimento, ok? Ou 3 fases do desenvolvimento embrionário, 3 fases da embriologia. Aí vai da nomenclatura. Se trata da mesma coisa. Bom, olha só, essas 3 fases correspondem ao período pré-embrionário ou fase pré-embrionária. Que fase é essa? É aquela fase que ainda os gametas não se encontraram, ok? Ou seja, o espermatozoide não encontrou o ovócito ainda. Então a gente chama de período pré-embrionário, que pode ou não ir para o período embrionário. Aí depende, né, dos fatores, tá? Esse chama-se período pré-embrionário. Depois nós temos a fase embrionária, ou período embrionário, que vai corresponder à fase em que o concepto, na realidade, ele é chamado de embrião, tá? Então ele é um embrião, ele está sofrendo as maiores transformações, acontecem na fase embrionária.
o desenvolvimento dos tecidos, o desenvolvimento dos órgãos, o desenvolvimento dos sistemas, tá? É nessa fase aí. E depois a fase fetal, que corresponde ao feto propriamente dito, né? Se a gente levar em consideração o desenvolvimento da espécie humana, isso começa a acontecer a fase fetal a partir da 8ª semana, né, pós-fecundação. Aí é o período fetal onde vai desenvolver, maturar alguns sistemas, tá? E o feto ele vai apenas crescer, tá? Vai crescer e vai começar a ter estímulos, por exemplo, do sistema nervoso, ele vai começar a sofrer uma maturação. Tá? Então, no período fetal já tem tudo pronto, ele vai apenas crescer. Essa é a fase mais importante, tá, pessoal? A fase mais importante é a fase embrionária, que acontece a maior parte das transformações. E é aqui que, se acontecer qualquer erro, né, na divisão celular, qualquer erro em alguma das células, provavelmente vai ter um aborto, né, desse embrião. Ok? 3 fases aí para a gente entender. Certo? Mas onde é o início de tudo? Como que começa? Onde é que a gente deve chegar? Onde é que a gente estuda para saber o início? O início de tudo é quando os dois se encontram, né? Os dois rapazinhos, o menino e a menininha se encontram, se apaixonam, trocam os olhares, né? Trocam a saliva e depois trocam secreções, tá? Esse é o encontro. Então, o início de tudo é lá no encontro. Pô, se não tiver encontro, se não encontrar meninos, o menino e a menina não se encontrarem, não tem como haver, né, o desenvolvimento embrionário. Então, o início de tudo é o encontro deles, certo? Aí ele convida para tomar um refrigerante, pagar um lanche, aquela coisa toda, e aí você já sabe o restante da conversa, ok? Bom, aí sim, coisa importante, tá, pessoal? Olha só, período pré-embrionário, esse aqui. Tá? Ó, gameta feminino e gameta masculino. Quem é o gameta? Quem são os gametas? Ovócito secundário, presta atenção num detalhe. Carga gênica N, ou seja, haploide. Tá? O que significa isso, professor? Haploide? Essa célula tem a metade da quantidade cromossômica da espécie. Se a gente está falando da espécie humana, essa célula tem 23 cromossomos. Ah, por que ela tem 23 cromossomos? Porque ela passou pelo processo de meiose. Ei, professor, eu não sei o que é meiose. Se você não sabe o que é meiose, dá uma olhadinha ali na minha aula, que eu vou deixar aqui, ó. Dá uma olhadinha lá na aula de meiose que você vai entender. É aquele processo de divisão celular em que reduz a metade da carga gênica. Tá? Então, gameta feminino. E outra coisa, tá? É importante falar, o gameta ele é ovócito secundário. Muita gente chama de óvulo. Não é óvulo ainda. É ovócito secundário. Por quê, professor? Porque ele não passou pela segunda divisão meiótica. Ainda não completou a segunda meiose, se não completou, ele é ovócito secundário. Tá? E aqui do lado nós temos o espermatozoide, né? Que a gente vai chamar carinhosamente de Spitz. Tá? Que é muito grande ficar falando espermatozoide, escrever espermatozoide é muito grande, a gente dá um apelido para ele de Spitz. Também, haploide, porque é uma célula reprodutiva, então ele tem que ter a metade da sua carga gênica, então ele é haploide com 23 cromossomos, e ele tem 2 partes importantes, que é a cauda, chamada de flagelo, onde ele move, tem a motilidade, e a cabeça, a região onde está o núcleo dele, com DNA, e essa capinha vermelha em cima da cabeça, que é o acrossomo. Por que tem que ter um acrossomo? Porque vocês estão vendo essa linha preta aqui em volta do ovócito secundário? Sim, né? Essa linha preta é chamada de zona pelúcida. Tá aqui escrito, zona pelúcida, ZP. Essa zona pelúcida, ela protege o ovócito, tá? E ela que vai dar essa proteção. O espermatozoide, para poder passar por essa zona pelúcida, ele precisa liberar algumas enzimas para degradar essa zona pelúcida para conseguir entrar ali. Tá? Então, isso aí é um encontro dos dois. Então, tenha noção. Tá? É a questão aí de reprodução que eu falei para vocês. Quais são os gametas? Primeiro, tem que os gametas se encontrarem, tem que haver esse reconhecimento aqui, tá? Para depois acontecer a entrada. Certo? Seguindo aqui o passo. O espermatozoide, o primeiro felizardo, chegou no ovócito secundário. O que ele precisa fazer? Ele precisa entrar, ele precisa adentrar, chegar no citoplasma do ovócito secundário. Chegou no citoplasma, ele digere a zona pelúcida através das enzimas, entra, né,
a região de cabeça e algumas mitocôndrias que tem na peça média do espermatozoide entram para dentro do citoplasma do ovócito secundário, e é só isso que entra. Isso aqui, essa zona pelúcida aqui, que era uma glicoproteína gelatinosa, ela se transforma numa glicoproteína extremamente rígida, tá? Para que nenhum outro espermatozoide consiga entrar. Isso é chamado de bloqueio da polispermia. Então, depois que esse primeiro entrou, isso aqui torna-se rígido. E quem está ali, fica ali. Quem entrou, já entrou e ninguém entra mais, tá? Entrou o espermatozoide, tá? Liberou o seu pronúcleo. É o primeiro passo e nós chamamos isso de fecundação. Tá? Fecundação. O que é a fecundação? Entrada do espermatozoide no ovócito secundário. A partir desse momento, com algumas reações que acontecem no citoplasma do ovócito secundário, vai acontecer o quê? Vai terminar a segunda meiose, que ainda não tinha terminado. Então vai acontecer a finalização da segunda meiose. Finalizou a segunda meiose, pessoal, aí isso aqui, ó, passa a ser chamado de óvulo. Então, essa é a parte da fecundação. Entrou, finaliza a segunda meiose. Adianta só fecundar? Não, tem que fecundar e fertilizar. Para fertilizar, o que é isso, fertilização? É a união do núcleo do espermatozoide com o núcleo do ovócito, agora é óvulo. Une os dois núcleos, que a gente chama de união dos pronúcleos feminino e masculino, e isso é chamado de fertilização. Aí está pronto esse processo aí, que a gente chama genericamente ao todo de fecundação. Mas na realidade é dividido em duas partes. Fecundação é a entrada, fertilização é a união dos pronúcleos. Aí o negócio já está pronto. Aqui vejam o seguinte, aqui ele passa a ser óvulo por um período curto, porque esse óvulo depois ele vai ser transformado num zigoto. Outro detalhe que eu chamo a atenção de vocês, reparem o tamanho, né? O tamanho de volume das duas células reprodutivas. O espermatozoide tem quase nada de citoplasma. O ovócito secundário tem um citoplasma muito grande, com um volume muito maior em relação ao espermatozoide. Por quê? Porque ele precisa guardar todos os nutrientes para essa célula poder se dividir. As organelas, tá? As enzimas, o RNA mensageiro e ainda o vitelo, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Que é a substância nutritiva aí, dependendo do grupo animal. Ok? Passou por essa fase aqui, fertilizou, ó, fecundou, fertilizou. Vamos para uma outra etapa que nós chamamos, isso aqui fica óvulo por um curto período, depois ele vem a ser o zigoto, tá? E aí nessa fase de zigoto, onde já aconteceu a união dos gametas, os gametas já se encontraram, então repare o seguinte, ó, N do ovócito mais N do espermatozoide forma um zigoto chamado de um zigoto 2N. N mais N, 2N, então agora esse zigoto ele já tem o número, o número característico da espécie, ele passa a ser 2N. Se é na espécie humana, esse zigoto tem 46 cromossomos e aí já recuperou o número de cromossomos da espécie. Nessa fase aqui, a partir do zigoto, nós vamos ter duas fases que é bem característico de todos os animais. Chamamos a fase de clivagem e a gastrulação. Tá? Clivagem e gastrulação. O que eu quero dizer para vocês? Que para ser considerado um organismo ser considerado animal, ou seja, está dentro do reino animal, ele precisa passar por três fases. Mórula, que a gente está aqui, blástula, que a gente vai ver, e gástrula. Tá? Então ele precisa passar por mórula, blástula e gástrula para ser considerado animal. Tem exceção de uns animais ali, mas de forma geral é isso. Tá? Então a gente tem aqui ó, os processos clivagem e gastrulação. Certo? Bom, olha o zigoto, pessoal. O zigoto praticamente ele tem o volume do ovócito, tá? Apenas com o núcleo 2N agora. Repare que o zigoto ainda tem a zona pelúcida na volta dele, isso vai ser importante porque tá? Essa zona pelúcida ela vai proteger o zigoto. E no caso da espécie humana, dos placentários, aqueles animais que têm útero, por exemplo, em que o desenvolvimento embrionário acontece dentro do útero e não dentro de um ovo, como no caso das aves, essa zona pelúcida ela vai ser muito importante para dar o tempo dessas células se dividirem, tá?
e isso aí chegar até o útero. Por exemplo, no caso da mulher, a fecundação e a fertilização acontece lá na tuba uterina, no nível de ampola, pertinho do ovário. Tá? Então o espermatozoide entra pela vagina, passa pelo útero, vai na tuba uterina e vai até lá o finalzinho da tuba uterina e fecunda e fertiliza. Gente, essa célula, esse zigoto, ele é formado lá na tuba uterina da mulher. E assim, ó, ele não pode se desenvolver na tuba uterina. O local de desenvolvimento do desenvolvimento embrionário humano é dentro do útero. Tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? O que vai acontecer? Essa zona pelúcida, ela vai fazer com que dê o tempo das divisões celulares e que essas estruturas todas consigam transitar pela tuba uterina e chegar no útero. Então, a zona pelúcida, ela impede que haja a implantação, né, do concepto na tuba uterina. Ok? Quando acontece a implantação do concepto na tuba uterina, nós chamamos de gravidez ectópica, ou aquela gravidez chamada de tubária, que não vai para frente. E aí tem que tirar, né, tem que fazer uma cirurgia e retirar pedaços do local. Ok? Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho da zona pelúcida. Então presta atenção aqui, ó. Nós temos o zigoto, e aí tem uma característica interessante. É a partir do zigoto que vai ser originado o embrião. Então você que está aí olhando agora, você era isso aqui, tá? Você era isso aqui, um zigoto. E como que você se tornou essa pessoa linda? A partir de sucessivas divisões celulares por mitose. E aí é por mitose e não mais por meiose, até você se tornar um adulto na sua fase fértil. Ok? Então nós temos o zigoto, esse vai originar o embrião. Tá? Então o início vai ser mais ou menos aqui que a gente vai ter a origem do embrião. Esse zigoto, ele vai sofrer sucessivas divisões celulares. Ele vai começar a segmentar, se dividir. E isso aqui, daqui para cá, é chamado de clivagem ou segmentação. Tem uma parte só falando só disso. Tá? Clivagem ou segmentação, que acontece por mitoses sucessivas. Essas mitoses, elas são um pouco anormais, porque ela não vai passar pela fase G1 e não vai passar por fase G2. Ela é muito rápida, ou seja, ela não deixa a célula crescer em volume. Ela vai dividindo e as células, em vez de crescer de volume, elas vão diminuindo de volume. Por que não cresce o volume? Se você observar o volume do zigoto, o volume da mórula, que é a próxima estrutura, praticamente é o mesmo volume. Aqui tem uma célula, aqui tem um monte de célula. Então a célula se divide e vai diminuindo cada vez mais o volume e elas ficam bem juntinhas num processo chamado de compactação. Né? Essas sucessivas divisões celulares, que a gente chama de clivagem ou segmentação, isso é característico de alguns grupos animais também, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, depois do zigoto, tá? Qual é a outra parte? Qual é a outra estrutura após zigoto? É a mórula. Tá? Mórula, por que tem esse nome, mórula? Porque isso parece uma amora microscópica. Essa palavra foi retirada do latim, né? E chamado de mórula. Ok? Parece uma amora. É um maciço de células, tá? Um maciço de células, uma estrutura maciça de células, tá? Que a partir de 32 células já é considerado uma mórula. Uma observação aqui no cantinho. Na espécie humana, essa estrutura é aquela que corresponde à chegada no útero. Ou seja, formou o zigoto na tuba uterina, ele vem transitando através do batimento ciliar que tem na tuba uterina, os cílios que vem trazendo essa estrutura. Quando chega no útero, já está em fase de mórula. Pode implantar a mórula? Não, ainda não pode, tá? Isso acontece quantos dias? No 5º dia após a fecundação, tá? Ou seja, depois que você deu aquela brincada, 5 dias após a fecundação, isso já está lá no útero, tá? Essa estrutura é chamada de mórula. Ok? Bom, vou pegar uma caneta aqui. Como que é o nome? Ó? Zigoto, uma única célula, chamada de célula-ovo também. Passou pelas clivagens, formou a mórula. Como que é o nome desse monte de células que tem na mórula? Isso aqui é chamado de blastômero. Esse aqui, blastômero. E esse aqui, professor Marcelo, aqui em cima? Como é que é o nome? Blastômero também. Ô professor, esse aqui, como é que é o nome? É blastômero.
Ou seja, é tudo blastômero, tá? Todas essas células aqui são chamadas de blastômero, tá? Formou aí a nossa mórula, beleza? Depois de mórula, pessoal, quem que vem? Qual é a estrutura que vem após a mórula? Segue o desenvolvimento, né? E aí o processo é bem rápido. No 6º dia, já, se a gente considerar a espécie humana, já tem uma estrutura diferente, chamada de blastula, tá? Olha só a sequência: zigoto, mórula, blástula. A blástula, ela é característica porque ela não é mais maciça. Ela tem uma cavidade no centro dela, chamada de blastocele. Blastocele. Vou pegar a caneta novamente. Tá? Blastocele. Cele. Tá? Cele quer dizer espaço, cavidade. Vou escrever aqui. Tá? Cavidade. Então a cele, a blastocele, é a cavidade. E as células que ficam na volta aqui? Como é que é o nome dessas células? Isso aqui é chamado de trofoblasto. Trofoblasto. Ok? Então nós temos a blastocele e o trofoblasto, formando a blasto. Isso aqui, pessoal, nos animais em geral, tá? Sim, é essa estrutura bonitinha. Na espécie humana, essa blástula ela é chamada de blastocisto, porque ela tem algumas coisas diferentes em relação à blástula da maioria dos outros animais. Blastocisto. E aí tem uma estrutura importante aqui, ó, tá? Ela tem também a blastocele, que é a cavidade da blástula. Ela também tem o trofoblasto, tá? Que são essas células da volta aqui. E ela tem uma outra estrutura. Essa massinha de células, eu vou circular aqui, ó, para a gente dar uma olhada, ó. Esse conjuntinho de células que parece uma pedrinha de um anel invertido, chamado de embrioblasto, ou massa celular interna. Ela é diferente das outras, tá? Isso é muito importante porque, pessoal, a partir desse embrioblasto, esse aqui é que vai formar o embrião, vai originar o embrião. Então, esse grupinho de células aqui presente na blástula é aquelas células comprometidas em dar origem a todas as estruturas do novo ser. Quais estruturas? Tudo. Tudo. Todos os órgãos, todos os tecidos, todas as células são formadas a partir daqui, do embrioblasto ou massa celular interna. Uma observação aqui no lado, tá? No caso da espécie humana, blastocisto é em humanos, vai ser essa estrutura que vai fazer o processo chamado de nidação. No 6º dia após a fecundação, perceba? Olha atenção. 5º dia, chegou a mórula no útero. 6º dia, a blástula já vai fazer o quê? A nidação. E aí percebam que na blástula, o blastocisto tardio, que a gente chama dos seres humanos, já não tem mais a zona pelúcida. Ou seja, aquela proteção que existia ali não tem mais. Por quê, gente? Porque isso aqui precisa entrar, precisa nidar na parede do endométrio. O que é nidar? É fazer ninho, ou seja, essa estrutura ela vai penetrar na parede do útero, tá? Que nós chamamos de endométrio, ok? Então, esse conceito ele não fica na luz uterina, que é o buraquinho, o espaço do útero, ele entra na parede e isso é chamado de nidação, tá? Quando é que começa a nidação, né? No 6º dia, que é a primeira semana, tá? Isso aí é considerado a primeira semana da gestação. Começa a nidação no 6º dia, e quando é que finaliza a nidação? Lá no 12º dia, tá? Então finaliza no 12º dia. O importante é o embrioblasto, tá? Que vai formar o embrião. E tem uma situação interessante. Percebam que esse embrioblasto aqui são as células que vão formar o embrião. Então, essas células vão se dividir continuamente. Tá? Se essa célula aqui, se houver um erro, uma divisão anormal, vou colocar aqui, ó. Se houver um erro e formar um grupinho de células para um lado e um grupinho de células para o outro lado, separado, vai acontecer o quê? A formação de 2 embriões dentro de uma mesma blástula. Isso leva à formação de gêmeos monozigóticos ou gêmeos univitelinos, que é aqueles gêmeos idênticos. Acontece por um erro, tá? Por um erro dessa situação. É muito mais raro isso acontecer, mas a gente vê que acontece, ok? Bom, o embrioblasto vai originar o embrião. E o trofoblasto, essas células aqui da volta, será que serve para alguma coisa?
Serve, sim, para muita coisa. O trofoblasto ele vai originar duas coisinhas, o citotrofoblasto e o sincício-trofoblasto. O que isso vai originar? Ó, o trofoblasto originam os anexos embrionários. Anexos embrionários. São anexos produzidos pelo embrião. Quais são eles? Córion, que é uma membrana, vesícula amniótica, que é uma vesícula, uma bolsa com líquido amniótico que fica envolvendo o embrião, depois do bebezinho. Vesícula vitelínica, é aquela vesícula que no caso dos ovíparos guarda o vitelo, que é nutriente, e alantoide, tá? Que é aquela uma estrutura que vai retirar as excretas lá do embriãozinho. No caso dos ovíparos, por exemplo, as aves, o alantoide é muito desenvolvido. No caso dos placentários, dos seres humanos, o alantoide ele é pouco desenvolvido, uma vez que os placentários têm útero, o desenvolvimento acontece todo dentro do útero e existe o cordão umbilical para fazer essa jogada. Ok, pessoal? Bonitinho, né? Só para uma informação, a blastocele ela é uma cavidade, tá? Essa cavidade é vazia? Não, essa cavidade é cheia de líquido. Tá? E é esse líquido que faz tornar essa estrutura maciça uma estrutura oca, ou seja, a produção de líquido vai afastando as células e formando uma cavidade. Então aqui é cheio de líquido para essa estrutura poder se desenvolver. Certinho, pessoal? Vou apagar o quadro aqui e vou colocar as outras estruturas para a gente continuar estudando, tá bom? Não sai daí, hein? Já volto. Beleza, então, pessoal, já voltamos aí, trocamos o quadro. Colocamos nova informação para a gente seguir o nosso estudo, tá? Bom, voltando no que nós estávamos falando lá, a gente falou da formação do zigoto, da blástula, quais os tipos de blástula, o blastocisto. Agora a gente precisa falar de um evento chamado de gastrulação. Lembra que eu falei para vocês? Zigoto, a gente tem clivagem e gastrulação. Clivagem a gente vai ver no próximo vídeo, tá? A gente vai seguir a sequência aqui da gastrulação. Olha só, que interessante. A gastrulação, então, pessoal, é a formação dessa estrutura chamada de gástrula. Olha só, que interessante. A estrutura chamada de gástrula é a gastrulação, tá? E o que acontece de interessante, de importante na gastrulação? O início da formação dos folhetos germinativos. Quais são os folhetos germinativos, professor? Aquilo que você já deve ter escutado falar. Ectoderma, endoderma e mesoderma. Aqui vai ser o início da formação desses folhetos. Vai encerrar aqui? Não, vai encerrar em outra estrutura que a gente já vai ver. Então a gástrula é isso, tá? Observe o seguinte, uma situação interessante na questão da gástrula. Tá? Nós vamos ter a gástrula assim, ó. Uma gástrula que tem um folheto, ó, o mais externo, e a gástrula que tem o outro folheto mais interno. E alguns animais, por exemplo, pode se desenvolver a partir apenas de 2 folhetos embrionários. Nesse caso aqui, nós vamos chamar de animais diblásticos. O di na frente quer dizer 2, tá? Ou seja, esses animais se desenvolvem a partir de 2 folhetos embrionários, são os diblásticos. Quem são os exemplos? Qual é o único grupo de animal que nós chamamos de diblásticos? São os animais chamados, ou aquele grupo de animais que pertence ao filo dos quinidários, tá? Quem são os quinidários? São as águas-vivas, os corais, as anêmonas, tá? Esses aí, as medusas, tá? São os diblásticos. Se desenvolve a partir de 2 folhetos embrionários. Quais são esses 2 folhetos, gente? Aí tem que ter atenção. O ectoderma, o mais externo, e o endoderma, o mais interno. Beleza? Agora tem outro, a maior parte dos animais se desenvolve a partir de 3 folhetos embrionários, que já são o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Como nós estamos falando de gástrula, o endoderma, melhor dizendo, não vai ter esse nome assim característico. Ele vai ser chamado, na maior parte das vezes, de mesenctoderma. Por quê? Porque ele vai originar o 3º folheto. Tá? A gente já viu isso. Os animais, então, triblásticos são aqueles que se desenvolvem a partir de 3 folhetos embrionários, nós chamamos eles de triblásticos. Quem são os animais triblásticos nesse caso? A partir de quinidário até os cordados, tá? A gente tem aí os animais triblásticos. Ok? Então, quais são os folhetos que tem nos triblásticos?
Lembre que gástrula é o início da formação, então nós não vamos ter ainda esses folhetos totalmente prontos. Então nós temos o ectoderma, o mesoderma que está em formação e o mesenctoderma. Por que é chamado de endoderma ou mesenctoderma? Porque é esse folheto aqui, o mais interno, que vai dar origem ao mesoderma. Tá? Se a gente levar em termos característicos, o ecto mais externo, o endo mais externo e o meso mais no meio dos dois, tá? E a gente tem os três folhetos embrionários. Isso é tranquilo, tá, pessoal? E assim, ó, aparece bastante às vezes nas provas, nos vestibulares, quem são os animais diblásticos, quem são os triblásticos, o que significa dizer, ó, por exemplo, por que um animal é considerado triblástico? Por que um animal é considerado diblástico? É simples a resposta. Porque no seu desenvolvimento embrionário ele é formado a partir de 2 ou de 3 folhetos germinativos ou folhetos embrionários. Isso é animal diblástico ou triblástico. Então vejam que já nesse período do desenvolvimento animal, nós já conseguimos classificar já esses animais em grupos diferentes, só olhando para o seu desenvolvimento. Tá? Então fique esperto aí para você acertar essa questão se aparecer. Fica bisurado aí. Legal, gente? Outra coisa interessante que a gente precisa discutir, as estruturas que existem na gástrula. E aí já também, dependendo dessa estrutura, a gente já consegue também fazer um outro tipo de classificação nos animais. Então vamos entender primeiramente a estrutura. Essa cavidade aqui que existe na gástrula, pessoal, essa cavidade aqui não é a mesma cavidade que tem na blástula. Olha só, não é aquela cavidade blastocele. Tá? Essa aqui é uma outra cavidade que foi originada. Pense que a gástrula ela é uma invaginação, ou seja, aquela blástula que tinha. Vou até fazer um esquema aqui, pessoal, para a gente entender. Ó, no cantinho aqui, ó. Vou fazer um esqueminha aqui no cantinho. Se a gente pensar na blástula, ó, a blástula é uma estrutura com uma cavidade, né? Então, se a gente pensar na evolução, ó, o que começou a acontecer com a blástula? Isso aqui, né? Uma invaginação, tá? Até a blástula se tornar uma gástrula. Então vejam a evolução, ó. Essa aqui é a blastocele. Então o que aconteceu? Uma invaginação. Onde estaria a região da blastocele? Aqui, ó. Então a gente não pode confundir, pessoal, essa cavidade aqui, essa estrutura que tem na gástrula, com a blastocele da blástula. Importante, tá? Parênteses aí para a gente entender. Então, isso aqui, tá? Não é blastocele, não originou da blastocele. O que é essa cavidade aqui? Essa cavidade da gástrula é chamada de arquêntero. Arquêntero. Ô professor, outro nome. O que significa esse arquêntero? Se a gente olhar para a palavra, a gente vai entender. Arqueos quer dizer primitivo, antigo, arcaico. Enteros é intestino. O que vai ser o arquêntero? Essa parte aqui da gástrula vai ser o intestino primitivo do novo serzinho. Ou seja, dali vai ser originado o tubo digestório desse animal. Tá? Chama-se de intestino primitivo. Então a gente tem aqui o arquêntero, tá? E essa região aqui é o que divide o arquêntero com o meio externo. Tá? Essa pontinha aqui. Ok? Se você observar, o nosso tubo digestório ele tem dois meios de comunicação com o meio externo, a boca e o ânus. Nosso sistema digestório é um tubo, pessoal. Tá? Começa na boca, ligação com o meio externo, e também desemboca lá no ânus, que é a comunicação com o meio externo. Na gástrula, isso aqui vai dar origem também ao sistema digestório, ou seja, ele tem que ter uma ligação com o meio externo. Como é que é o nome dessa estrutura aqui, ó, que faz a ligação com o meio externo? Blastóporo. Tá? Então, blastóporo é aquela estrutura que faz a ligação com o meio externo. Bom, se nós falamos que no animal adulto, né, tirando aí os plateumintos, no animal adulto ele vai ter boca e também vai ter ânus, esse blastóporo ele vai originar em alguns animais a boca primeiro e em outros animais vai originar o ânus primeiro. E com isso, pessoal, tem uma outra classificação. Presta atenção aí. Nos animais em que o blastóporo, ó, a pontinha do sistema digestório, a pontinha do arquêntero, origina primeiro a boca, nós chamamos animais protostômios. Tá? Esses são aqueles que
o blastóporo originou primeiro a boca, depois o ânus. Ok? Então nós chamamos de protostômios. Protos quer dizer o quê? Primeiro, stômios, boca. Ou seja, originou primeiro a boca, depois o ânus. Quem são os animais que têm desenvolvimento protostômios? Os plateumintos, tá? Os nemateumintos, os moluscos, os anelídeos e os artrópodes. Todos eles têm o primeiro blastóporo originando a boca, depois o ânus. Certo? Só uma observação, tá? No plateuminto aqui, o blastóporo origina só a boca, porque o plateuminto não tem ânus. O sistema digestório do plateuminto é incompleto. Só um parênteses. Depois aqui sim. E aí tem aquela ocasião em que o blastóporo vai originar primeiro o ânus e depois a boca. Aqui, ó, os protostômios, o blastóporo origina primeiro a boca, protostômios. Tem aqueles animais em que o blastóporo origina primeiro o ânus, depois a boca. Como nós chamamos esses animais? Deuterostômios. Deuteros, depois, estômios, boca, ou seja, origina a boca depois do ânus. Ou a gente pode dizer que eles originam o ânus, o blastóporo origina o ânus, depois a boca. Quem são os exemplos? Os equinodermos e os cordados. Quem são os cordados, professor? Nós estamos dentro do filo dos cordados, tá? Nós somos cordados. Os equinodermos, eles têm uma ligação filogenética com nós por essa ocasião de ser deuterostômios. Para não esquecer desse detalhe, tá? Ok? O blastóporo origina a boca ou o blastóporo origina o ânus. Naqueles que o blastóporo origina a boca, primeiro, protostômios. Naquele que o blastóporo origina primeiro o ânus, deuterostômios. Se vocês observarem, o estômios é igual. Ó, a palavra estômios é igual. O que muda é o proto e o deutero. Então presta atenção, um detalhe. Nunca mais esquecer disso aqui. Olha só. Naqueles que o blastóporo origina primeiro a boca, então a gente vai dizer proto a boca, deu o ânus. Tá bom? Proto a boca, deu o ânus. Tá certo? Então não se esquece disso aí, hein? Seguindo aqui, pessoal. Toda essa questão aí discutida, nós precisamos também falar de um outro detalhe, que vem na classificação dos animais. Quando o grupo animal é triblástico, ou seja, ele tem 3 folhetos embrionários, ou seja, ectoderma, mesoderma e endoderma, nós podemos classificar esse grupo de animal também quanto à presença do celoma. O que é o celoma, professor? Celoma é uma cavidade extradigestória totalmente revestida por mesoderma. Eu não entendi nada. Cavidade extradigestória, ou seja, uma cavidade que não é o sistema digestório, tem o sistema digestório e outra cavidade, ela tem que estar totalmente revestida pelo mesoderma. Isso é celoma. Se o bicho tem 3 folhetos embrionários, nós podemos dizer se ele tem um celoma verdadeiro, se ele tem um celoma falso ou se ele não tem celoma. É o caso aqui dos acelomados, não tem celoma, ele tem só uma cavidade que é o tubo digestório. Quem são os acelomados? Os plateumintos, tá? Os pseudocelomados, que tem um celoma falso, ele tem a cavidade, só que essa cavidade não é totalmente revestida por mesoderma, então nós chamamos de um celoma falso, pseudocelomado. Quem são esses animais? Os nemateumintos e os celomados, que têm a cavidade extradigestória e totalmente revestida por mesoderma. Quem são eles aí? A partir dos moluscos. Moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados, que somos nós. Ok, pessoal? Então, olha só quanto detalhe tem falando de desenvolvimento embrionário dos animais. Ok? Essa é a fase de gástrula, tá? Fase de gastrulação, formação da gástrula. Quanta informação tem aí? Eu vou sair da frente do quadro, dá uma parada no vídeo aí, dá um pause, né? Toma uma água. Está dizendo, eu não aguento mais, professor. Dá uma aguinha, relaxa, copia isso aí, tá? Faz um esquema bisurado aí para você ficar bem na prova aí. Faz um esqueminha legal, tá? E a gente vai seguir para o outro lado ali. Seguindo aqui, então, pessoal, depois de gástrula, a gente tem uma outra estrutura que é chamado de neurula, ó, neurula ou neurulação, o processo chamado de neurulação, tá? Aqui na neurulação tem uma coisa interessante, aqui já estão formados os 3 folhetos embrionários, ó, deixa eu sair daqui, ó.
aqui é o início da formação dos folhetos embrionários germinativos. Se é o início, finalizou? Não. Aqui em neurula já finalizou, ou seja, nós já temos os 3 folhetos embrionários. O que acontece em neurulação? A parte característica de neurulação, que dá até esse nome. Formação do tubo nervoso dorsal do embrião. Tá? Então aqui já tem a formação desse tubo nervoso dorsal. Por isso que é chamado de neurula, que vem de nervo. Essa palavra do latim, nervo, a gente tem a formação da neurula. Pessoal, nesse estágio do desenvolvimento embrionário do animal, a maioria dos animais são iguais. Isso aqui é um tubo, ó. É um tubo, ele está em corte transversal, ok? E aí, às vezes, a menina, a mãe já sabe que está grávida. Ai, que bonitinho, meu bebê, que lindinho. Não dá para ver nada, é um tubo. Tá? Beleza? Brincadeiras à parte. Bom, o que tem na neurula? Isso, pessoal, olha, isso é o que costuma cair no vestibular, no Enem. Eles botam esse desenho, esse esquema e perguntam. A figura número 1 corresponde a qual estrutura? Então, presta atenção, aqui é bem importante. Tubo nervoso dorsal, aqui em cima. Nervoso dorsal, porque aqui é o dorso, as costas do animal, e aqui é o ventre, a barriguinha do animal. Então, o tubo nervoso é dorsal. A tua coluna vertebral está na barriga ou está nas costas? O que passa dentro da coluna vertebral? O sistema nervoso central. Então está lá nas costas. Então o tubo nervoso ele é dorsal. Beleza? O tubo nervoso dorsal vai originar o sistema nervoso. A gente vai ver daqui a pouco. Depois, nós temos aqui, ó, essa estrutura em vermelho, pessoal. Essa em vermelho aqui, ó, isso aqui é o mesoderma. Tá? E o mesoderma ele é dividido em algumas partes. Ok? Esse mesoderma, nos triblásticos, no caso dos cordados, ele vai originar o celoma, que é essa cavidade aqui, ó, totalmente, ó, recoberta por mesoderma. Tem mesoderma desse lado, tem mesoderma desse lado e tem uma cavidade no meio. Isso é celoma, a cavidade extradigestória totalmente revestida por mesoderma. Tá? Esse é o celoma. Nós temos aqui em cima o mesoderma paraxial, que desse mesoderma vai originar os somitos, e os somitos vão originar as estruturas como músculos e ossos. Tá? Depois nós temos o celoma, que é aquela cavidade, tá? Cavidade em que vai acomodar os órgãos, por exemplo, a nossa cavidade abdominal, ela é uma cavidade onde ficam as vísceras. Essa cavidade em nós é o celoma. Tá? O mesoderma, de novo aqui é o paraxial, aqui em cima. Aqui nós temos o mesoderma ventral, que é dividido em somatopleura e esplancnopleura, que vão dar origem a algumas outras estruturas relacionadas aí ao sistema digestório. Tá? Depois nós temos o endoderma, ó, isso aqui é endoderma, e o endoderma vai revestir quem? O arquêntero, que vai ser o tubo digestório do animal. Tá? Depois nós temos o ectoderma, ó, fazendo o revestimento externo de toda essa estrutura. Tá? Então vejam que a gente falou dos 3 folhetos embrionários aqui, ó, o ectoderma, o mesoderma, tá? E o endoderma aqui. Beleza? Atenção nisso, que é bem importante. E aqui no caso nós temos uma estrutura característica, porque geralmente é cobrado dos cordados, tá? Essa estrutura aqui no meio disso tudo chama-se de notocorda. Isso tem apenas nos cordados. Ai, professora, eu não sei quem são os cordados. Cordados, pessoal, os principais são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, que somos nós, tá? Ainda tem os protocordados, que são os cefaloscordados e os urocordados, ok? É muita informação, mas é bem legal. Essa notocorda, pessoal, é um bastão flexível, originado do mesoderma também. O que é esse bastão flexível? Reformulando a pergunta, será que nós temos notocorda na fase adulta? Não, nós não temos, tá? Onde que nós tivemos a notocorda no período embrionário? E o que essa notocorda virou? Ela vai servir de molde para a formação da coluna vertebral em nós, tá? Aqui ela serve como sustentação para o tubo nervoso dorsal. Depois isso vai se transformar nos ossos da coluna vertebral, vai servir de molde na realidade, e a partir daí vai ser originada a nossa coluna vertebral. Certo, gente? Então, essa aqui é a estrutura bem legal, tá? E assim, ó, é uma das que são mais cobradas aí nos vestibulares, vocês entenderem isso aqui.
ok? Bom, seguindo, a partir daqui da formação da neurula, nós vamos ter 3 processos, tá, bem característicos do desenvolvimento embrionário, que é o quê? A histogênese, a organogênese e a morfogênese. A partir disso aqui, tá? Histogênese, formação dos tecidos, organogênese, formação dos órgãos e dos sistemas, e morfogênese, a forma característica do feto. Se vai ser um cavalo, se vai ser um cachorro, se vai ser um gato, se vai ser um ser humano, aí vai ser a partir daqui. Tá? No caso dos humanos, isso aqui vai começar na 4ª semana do desenvolvimento embrionário e vai finalizar esse processo aqui na 8ª semana, ou seja, tem 4 semanas para isso acontecer. A partir da 8ª semana, nos humanos, começa o período fetal, aqui é o período embrionário. A partir da 8ª semana é o fetal, ou seja, já vai ter forma de bebezinho humano, só vai crescer, maturar os sistemas, tá? Então aqui, ó, formação dos tecidos, formação dos órgãos, sistemas e forma do indivíduo. Outra coisa que é interessante, que a gente precisa saber, que é muito também cobrado, e aí é um ponto que vocês devem fazer um estudo bem detalhado, é o quê? Os folhetos germinativos. Bom, cada folheto vai dar origem a um órgão, a um tecido diferente. Tá? A gente colocou os principais aqui. Por exemplo, o ectoderma. O que ele dá origem? O folheto mais externo. O ectoderma vai dar origem ao revestimento externo, né, do cidadão. O tecido epitelial não, a pele, tá? A epiderme do indivíduo vai ser formado a partir do ectoderma, revestimento externo, epiderme e anexos. Quem são os anexos epidérmicos? Os pelos, as unhas, tá? Os cascos, os chifres, dependendo do animal, certo? As penas, são os anexos. E também o mais importante aí, o sistema nervoso do indivíduo é todo formado de ectoderma, tá? Então o sistema nervoso é formado pelo nosso folheto mais externo, como vocês estão vendo aqui, ó, da mesma cor. Então isso aqui forma uma crista, uma invaginação aqui, ó, e dali forma o sistema nervoso dorsal, tá? O mesoderma, o que acontece? O que é formado no mesoderma? Toda a parte de tecido conjuntivo, que nós chamamos de derme, o que fica abaixo da epiderme é tecido conjuntivo. Quem são o tecido conjuntivo? Aquele propriamente dito, tecido adiposo, tá? O tecido cartilaginoso, o tecido sanguíneo, o ósseo, tudo é formado aqui, tá? Os músculos, tá? Músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco, músculo liso é formado a partir do mesoderma. Os ossos, como eu já falei, a partir dos somitos aqui, no mesoderma paraxial, tá? O sistema urogenital também é formado aí a partir do mesoderma. Quem é o sistema urogenital? Os rins, tá? A bexiga urinária, né? O revestimento aí dos órgãos genitais, todos são formados a partir do mesoderma. E também o endoderma, ele vai dar origem a quem? Ele vai fazer o revestimento interno do tubo digestório. O sistema digestório, o revestimento interno do sistema digestório, então, é formado a partir do endoderma, tá? Ainda as glândulas, algumas glândulas anexas ao sistema digestório, como o caso do pâncreas, das glândulas salivares, dos rins, o fígado, desculpe, os rins não, o fígado é formado a partir do endoderma, tá? Ainda o sistema respiratório é formado a partir aqui do endoderma, tá ok? Tranquilo, gente? Vamos dar uma pausinha aí para você tomar água, um café, né? Dar aquele alertado aí, acordar um pouquinho, né, para seguir os estudos, ok? A próxima parte da embriologia que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Então vou gravar um outro vídeo para a gente continuar discutindo as questões de embriologia. Certo, pessoal? Então não perca aí a parte 2 da embriologia, ok? Eu vou ali, né, e já volto, tá? Não sai daí.